daquilo que o pastor se propõe a pregar para a sua igreja, eu entendo que muitas vezes há mensagens que precisam ser extremamente teológicas, mensagens com auxílio de outras áreas do conhecimento, para que a gente possa entender determinadas coisas. E há mensagens práticas. Confesso que é uma das minhas que eu gosto mais, porque se assemelha muito ao ministério de Jesus. Jesus era alguém que trazia nas suas palavras muita praticidade, muita objetividade. Não havia muita enrolação. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que as enrolações estão destruindo a essência da palavra. Muito movimento, muita conversa, muita embromação, muitos querendo passar um conhecimento, buscando alternativas de literatura, quando, na verdade, tudo que nós precisamos está aqui nas Escrituras. E nós estamos no ano do cuidado. E Deus tem ministrado ao meu coração acerca do cuidado. Não sei se você reparou, mas desde o retorno das férias, às quartas-feiras, eu tenho falado sobre o cuidado, rejeitando o cuidado de Deus, os cuidados de Jesus. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre o cuidado. Só que o cuidado que o Senhor nos traz nesta noite é um cuidado sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 4, verso 16. Vamos ler juntos? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Irmãos, quando eu falo de cuidado comigo mesmo, é fundamental esta palavra, porque não há possibilidade racional de eu cuidar de alguém sendo eu descuidado. Imagina uma pessoa que trabalha com faxina. Ela vai lá trabalhar na sua casa, fazer uma faxina, e a faxina dela é impecável. Só que aí você vai à casa dela e a casa dela é uma bagunça. É tudo sujo. Mesmo que ela tenha deixado a tua casa impecável, muito provavelmente você não a chamará mais para trabalhar. Porque quando a gente fala de fazer algo ao outro, e nós, repito, nós estamos no ano do cuidado, para que eu possa cuidar de maneira saudável do outro, eu preciso cuidar de mim. Paulo está falando a Timóteo, pastor de uma igreja, seu discípulo, seu filho na fé. Paulo, cuida-te de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E aí, olha o que é interessante. Tem cuidado de ti mesmo, persevera, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, quando eu me cuido, quando eu cuido da minha vida, quando eu cuido das coisas que estão ao meu redor, quando eu tenho cuidado sobre as coisas que Jesus coloca em minhas mãos, as pessoas que estão perto de mim, elas são impactadas por esse cuidado, e elas não só me ouvem, quando elas absorvem a minha fala, a minha doutrina, e aí eu posso, e elas serão salvas.
serão salvos. E isso, irmãos, é importante porque nós estamos vivendo num tempo de muita hipocrisia. De muita hipocrisia. Eu já falei aqui para os irmãos, ano passado eu tive uma conversa com um grupo de adolescentes lá na escola. Era um momento à parte da escola, era um momento fora da escola, e a gente estava conversando porque elas... o que aconteceu? Havia um programa na internet de umas 3 mulheres famosas, e a pauta daquele dia é que elas estavam muito felizes pelo fato de homens feitos, camaradas já formados, segundo eles estavam se desconstruindo e começando a usar roupas de mulheres. Eles estavam, segundo elas, saindo da masculinidade tóxica para uma masculinidade, uma feminilidade que eles poderiam utilizar, podiam usar, e eles estavam sendo admirados por isso. Só que tem um pequeno detalhe. Todas aquelas 3 mulheres que estavam no programa, elas têm filhos, homens. E nenhuma das 3 cria o filho da forma que ela estava elogiando o homem. Porque o homem, lá, ela elogiava que ele que se vestia de mulher, que passava maquiagem, batom, ela elogiava, dizia, olha que homem moderno, olha que homem bonito, que homem desconstruído, mas os filhos dela, todos os homens de azul. Festa de aniversário com tema de time de futebol. Elas não colocaram os filhos dela no mesmo caminho do qual eu estava elogiando os rapazes. E aí eu entrei na discussão, eu falei, olha, vocês estão caindo numa cilada de hipocrisia, porque elas adoram um estilo de vida desde que não seja as delas. Porque quando é o estilo de vida delas, elas não querem. Uma vez eu estava ouvindo uma conversa dos alunos, já tem uns quase 15 anos isso. Os alunos os alunos do ensino médio conversando sobre homossexualidade. Aí perguntaram para uma menina assim, você é a favor da homossexualidade? Ela falou assim, eu sou a favor desde que não seja na minha família. Muitos são a favor desde que não seja ninguém da sua família. Porque quando você trata de cuidado de si mesmo, você tem que se despir de hipocrisia. O fato é que tem um monte de gente que quer que os outros vivam de uma maneira, mas quando chega na vez dele, ele não vive. Mas só que, irmãos, no trato do Evangelho de Jesus, eu não posso orientar como pastor você de uma forma e fazer outra. Eu não posso orientar você, eu não posso orientar os maridos da igreja para serem amorosos com as suas esposas, que eu não sou com a minha. Eu não posso orientar os meus irmãos aqui, os pais, a serem calorosos, amorosos com seus filhos, se eu sou um animal, uma besta quadrada com o meu. É necessário, irmãos, que haja, antes do cuidado, Deus me usar para eu cuidar do outro, eu preciso me cuidar. Então, antes de Deus fazer através de mim, Ele vai fazer em mim. Para que a partir de mim as coisas mudem. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo. Você vai cuidar do outro? Ok. Mas não se esqueça dos seus. Eu me lembro de uma celebração de 25 anos de casado de um pastor. E durante a cerimônia pediram os filhos para dar uma palavra. 3 filhos. Darem uma palavra, um voto, né? Como se faz o voto do casamento? Uma palavra, um texto aos pais. E os 3 filhos não tiveram a mínima cerimônia de, ao escrever o seu relato, o seu texto, reclamaram que em muitos momentos das suas vidas o pai não estava presente por causa do ministério. Ou seja, o pai cuidou de muita gente, mas os filhos sentiram falta.
Quando você não consegue equilibrar isso, se você não consegue equilibrar isso, você vai ter problemas. Se você não consegue equilibrar essa questão de igreja e família, se você não consegue equilibrar isso, as coisas não fluem. Nós precisamos ser equilibrados na nossa vida cristã. Eu não posso ser um fanático desesperado, eu também não posso ser um leniente displicente. Eu tenho que ser alguém equilibrado com as coisas de Deus. O dia de culto é dia de culto, o dia da família é dia da família. Isso tem que estar bem definido. Já falei para os irmãos, eu gosto muito da questão denominacional, mas com o trabalho de células da igreja, com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, eu tive que me afastar, porque os dias de reuniões, de programações, era o dia que eu precisava estar com a minha família. Então, se eu não estiver com eles, só estiver focado nas questões da igreja, eu vou perder eles, eu não quero. Então, eu abri mão das questões denominacionais, porque a igreja já me toma uma demanda de tempo grande, de preocupação, mas eu quero ter momentos com eles. Se eu não fizer isso, como é que eu vou cuidar da sua família? Se eu não fizer isso, como é que eu vou ter autoridade para chegar aqui e pregar que você tem, como eu tenho falado constantemente nesta igreja, que os nossos filhos precisam vir à igreja? Como é que eu vou ter autoridade se eu não trago meu filho? Eu preciso ter autoridade para falar para você. Então eu preciso primeiro cuidar de mim mesmo, para que eu possa vir e cuidar dos outros. Porque se eu não cuidar de mim mesmo, eu não vou ter capacidade, eu não vou ter resiliência, eu não vou ter condições emocionais de cuidar da sua família. Então, se amanhã Deus colocar alguém para eu cuidar, antes de tudo, eu preciso estar bem comigo mesmo. Para que eu possa vir cuidar do outro. Então, por exemplo, a gente estava aqui, antes do culto começar, a gente até atrasou o culto, e a gente estava conversando sobre alguns projetos que eles têm. Vamos supor que vamos executar um projeto que eles colocaram, que é fazer um trabalho de evangelismo mais objetivo e tal. Aí vai um jovem lá fazer uma oração, um jovem que não está preparado, que não está cuidando de si, vai fazer uma oração para um jovem que está longe de Deus, vai cair os dois. Vai um adulto orar por alguém, só que esse adulto não está preparado emocionalmente, espiritualmente para alguma coisa, não está fechado em Deus, não está cuidando da sua fé, vai orar por alguém, vai cair os dois. Então, para que eu possa cuidar do outro, eu preciso ter na minha mente o seguinte: para eu fazer alguma coisa pelo outro, primeiro eu tenho que estar completo em Deus. Senão eu não vou conseguir. E aí eu quero pensar com vocês de maneira objetiva sobre 3 coisas acerca do cuidado. O primeiro, cuide da sua vida. Esse cuide da sua vida, ele tem 2 conotações. A primeira conotação tem a ver com o cuidado seu com a sua vida, com a sua saúde, com as suas emoções, com as coisas que você faz, com as palavras, as pessoas que vão andar com você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre relacionamentos. Quando eu falo cuidar da sua vida, tem a ver com tudo que envolve você. Se você é um profissional, cuide para ser o melhor profissional. Se você é pai, é mãe, é avô, é avó, é irmão, é empregado, você cuida de ser a melhor pessoa. Então, você precisa cuidar da sua vida para que você seja o melhor daquilo que você está fazendo. Se você é pai, você não sabe lidar com o seu filho. Hoje você tem na internet conteúdo para tudo. Na igreja não está falando sobre família, mas você quer algo sobre família. Você conversa com o pastor, você vai procurar na internet algo que vai te ajudar. Essa é a primeira conotação. E a segunda conotação é aquela que realmente você está pensando. Precisamos cuidar menos da vida dos outros e cuidar mais da nossa vida. Porque tem muita gente que está cuidando da vida dos outros enquanto a sua vida está passando. Não tem como eu ser próspero na minha vida cuidando da vida do outro.
Tem gente que o casamento está caindo aos pedaços, mas está cuidando do casamento do outro. Tem gente que está... A casa não é mais uma casa, é uma praça de guerra, mas está falando mal da vida dos outros. Só que aí a sua vida não caminha. Então eu preciso tirar o foco, porque quanto mais eu cuido da vida do outro, menos eu tenho tempo para cuidar da minha vida. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas cada vez mais estão tomando conta da vida dos outros. É só você ver quanto tem de rede social. Olha o quanto que de audiência dá o Big Brother. Big Brother só não é igual novela, é a mesma coisa. 15 pessoas lutando para ganhar R$1,5 milhão no final do programa. É igual novela. Um casal protagonista, um casal antagonista, que eles ficam separados a novela inteira com o vilão, e chega no final da novela, o vilão morre, o vilão é preso, e o casal protagonista casa e vive feliz para sempre. As novelas são iguaizinhas. As tramas paralelas é que mudam um pouquinho, mas a essência da novela é a mesma coisa. A essência do Big Brother é a mesma coisa. São pessoas que ficam... Irmãos, eu fico imaginando o que dá na cabeça de alguém pagar a assinatura de pay-per-view para ver 24 horas um programa como esse. Irmãos, isso tem se dá sucesso, irmão, porque todo mundo fala do assunto. Aí quando acaba o Big Brother, aí a gente fala assim, na rede social, fala assim, ai Jesus, acabou Big Brother, né? Graças a Deus. Ninguém mais vai falar na internet. Aí vem a Fazenda. Aí as pessoas começam a falar da Fazenda. Aí, não sei o que, aí começa outro. Aí começa outro. As pessoas não param porque elas têm sede de cuidar da vida dos outros. Mas a cuidar da vida do outro, e na grande maioria dos casos, é um escape para que ela não venha cuidar da própria vida. E aí, quando você vai analisar o contexto, está tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Aí a igreja tem que dar um jeito dela de ajudar. A igreja tem que dar um jeito de... Gente que vive pelos outros. Difícil, irmãos. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, persevera nisso. Não se afasta do cuidado de ti mesmo, porque se você perseverar nisso, na doutrina, você será salvo e as pessoas que estão ao seu redor também. Se você cuidar da sua vida com carinho, com cuidado, as pessoas ao seu redor vão perceber isso e elas vão querer o mesmo Deus que está na tua vida. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde financeira. Uma coisa é você passar por momentos de dificuldade financeira, por apertos. Uma coisa é você passar por situações, outra coisa é você viver nisso. Não consegue ter um respiro financeiro mês nenhum. Uma coisa é você, aí é para os idosos, uma coisa é você ter um empréstimo no seu consignado. Outra coisa é você, de 1.302, você ganhar R$500 porque paga 800 de empréstimo. Isso não tem sentido, não tem lógica. Você nunca vai conseguir cuidar da sua vida. Eu fui comprar um remédio para alergia do João ontem, é R$80. Um idoso que tem R$500 vai comprar um remédio de 80, agora quanto sobra? Mas você vai andar pelas ruas, você vê o pessoalzinho, às vezes idoso. Irmãos, às vezes eu passo lá em casa, eu boto, a gente, principalmente quando vai ao mercado, a gente compra muito garrafa de refrigerante e deixa ali na porta de casa. Pode botar qualquer hora ali, não precisa ser dia de lixeiro, não. A gente piscou o olho, foi. E aí, quando a gente vai ver, são idosos que passam pela rua pegando garrafa de plástico para vender, para ver se tem uma complementação de renda. Porque aí, quando vem o contra-cheque do consignado, tem 5, 6, 7, 8, 10 empréstimos. Como é que você cuida da vida financeira desse jeito? Como é que cuida? Pastor, eu tenho um cartão de crédito, minha família fica pedindo cartão de crédito e eles não me pagam. Não empresta. Você aborrece de uma vez só, mas acaba esse negócio.
Aqui na igreja nós temos gente assim, que vive sofrendo, irmão, sofrendo mês a mês, com cartão para familiar que não paga, com empréstimo que pega e o camarada não paga. E aí quando vai ver as coisas, está vivendo só pela misericórdia de Deus, irmão, porque Deus prometeu sustentar, porque se não fosse por Deus, já tinha abandonado tudo. Não pode, irmãos, a gente viver a vida assim. Isso que é cuidado de nós mesmos. Ei, olha só. Você é meu irmão, tá? O microfone é meu irmão. Não vou te emprestar. Mas você não me ama, você não gosta de mim e nunca mais fala comigo. Ok, mas meu cartão não te empresto. Empreste-me no meu nome, você não faz mais. Você se aborrece de uma vez só e não se aborrece mais. Agora, se você quiser ficar se aborrecendo todo mês, continue fazendo isso. Você vai ver quem vai ser prejudicado. Irmãos, de vez em quando, irmãos, eu tenho que aprender muito isso, irmãos. Eu tenho que aprender muito isso. De verdade. Então, nós precisamos de entrar junto na comunidade dos aprendizes para dizer não. Eu tenho muita dificuldade de dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. Não. Não vou lhe emprestar, não vou lhe fazer, não vou pegar empréstimo, não vou. Não vou. A Bíblia fala que é melhor você dar do que emprestar. Emprestar é só desgraça. Então você fala assim, toma aqui, toma um dinheiro aqui, ó. Não precisa pagar não. Bom, não. Para você não ter dor de cabeça. Mas a questão financeira, irmão, tem tirado... Por que eu estou falando isso? Porque a questão financeira tira o sono da população. Mexeu com dinheiro, o povo fica doido. Mas tem gente que está ficando doido porque não sabe dizer não. Tem gente ficando doido porque não sabe ter controle sobre a sua vida. Tem gente que está passando por dificuldade porque não cuida da sua vida financeira. Mas está de olho na vida financeira do outro. Mas eu preciso cuidar de mim, irmãos. Cuidar das minhas finanças. Para que você possa viver bem. Não estou dizendo que você vai viver com riquezas, mas que você possa viver uma vida equilibrada. Os casais, espero que hoje não tem muitos casais aqui, né? Os homens estão meio que fugindo do culto de quarta-feira. Vou pegar eles pelo pé. Cuidar dos seus casamentos. Cuide do seu relacionamento com seus filhos. Cuidar da sua família. É necessário, irmãos. Tem que cuidar, tem que fazer valer. De vez em quando é bom de sair um pouco da rotina. Segunda-feira pegamos as 2 bênçãos ali. R$10 o cinema. R$10 o cinema no Shopping Grande Rio. Vai de Uber, R$10. Vai lá ver o filme com as crianças. Vai lá ver o filme com a patroa. Qual filme está lá? A gente viu Gato de Botas. Tem Avatar, encontrei até o Jonas lá com o Gabriel. R$10, gente. É possível que você não tenha R$10. Se você não tem cuidado da vida financeira, de fato, você não vai ter R$10 para ir. Vai lá ver um filme, passeia. Cuida. Deus não te deu família para você deixar ao relento, negligente, como eu falei domingo. Deus te deu família para você cuidar. Passeia. Sai desse fluxo acelerado. O que vai adiantar? Você vai perder saúde, vai perder dinheiro, vai perder tudo. E não vai alcançar nada. Dá uma freada nisso aí, dá uma desacelerada. A sua aceleração só vai te causar ansiedade, desespero e precipitação. Acalma teu coração em Deus. Um dia que você pega a sua família e vai para o cinema, não vai mudar, vai cair tudo na tua cabeça. Mas isso é cuidado, irmãos. E está faltando cuidado nos nossos meios. Segundo, cuide dos seus relacionamentos. O Salmo 1, nos ajuda muito. É o manual do homem, o manual do ser humano próspero. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Eu não estou falando que vocês não têm que conviver com essas pessoas. Eu estou dizendo que você não pode caminhar com pessoas que agem dessa maneira. Você vai ter que se relacionar, você vai ter que conviver mais a níveis de relacionamento. Quem você quer que ande contigo não pode ter esse tipo de comportamento. Você é crente, anda com pessoa que não é crente. Você é casado, anda com pessoa solteira, que gosta de farra. Analisa isso. Ontem eu estou escrevendo
a mensagem, Deus me deu a seguinte ilustração. 2 mulheres, 2 amigas, casadas. Uma crente, fiel ao marido, responsável. Anda com aquela que não é crente, trai o marido, só vive em farra. Você vê as 2 andando juntas, só andam juntas. O que você pensa sobre elas? Que aquela que é fiel faz a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Quantos meninos já foram presos porque estavam conversando no meio de gente que estava com tráfico? E aí o pessoal até chama de bucha. Eu não estava fazendo nada, estava conversando, mas você estava ali, para a delegacia. Até o camarada provar que focinho de porco não é tomada, ele já tomou umas tapas na orelha. Já pegou uns dias de cadeia. Irmãos, quem você anda diz muito de quem você é. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Então, se eu tenho que fugir da aparência do mal, eu tenho que fugir de gente que pode me colocar em situações constrangedoras. Porque eu tenho que cuidar da minha vida, da minha família, dos meus relacionamentos. Eu tive alunos, irmãos, mais velhos, que toda semana, quando eu trabalhava no turno da noite, colegas professores, Natália viu um pouco disso, toda sexta-feira, quando a gente trabalhava, eles chamavam a gente para tomar cerveja. Ficava lá na praça, perto lá do colégio que eu trabalhava, tinha uma praça que ficava lotada. De vez em quando a gente parava, comprava um lanche, a gente comprava um refrigerante e ia embora. Mas eles ficavam lá até 10, 11, meia-noite, 2 da manhã, até o dia seguinte. Ninguém aqui da igreja estava lá para me ver. Mas eu preciso entender que essa não pode ser as pessoas com qual que eu vou conviver. Eu tenho um chamado ministerial, aí eu vou estar sentado na mesa de bar com um monte de gente tomando cerveja, falando palavrão. Eu estou fazendo o quê ali? O que eu estou fazendo ali? Então eu preciso cuidar dos meus relacionamentos. Pastor, mas aqui no trabalho só tem disso. Irmãos, vai peneirando. Você tem que fazer alguma coisa. O que você não pode é descuidar dos seus relacionamentos. Jesus tinha 3 íntimos dentro de 12 que andavam com ele, os apóstolos, tinha 3 que eram muito próximos a ele e que se tornaram depois líderes da igreja. Tanto que, quando Jesus... Acontece aquele episódio da mãe de Tiago e de João, que pede para que Jesus, no dia do reino, cada um sentasse de um lado do trono. Jesus disse, realmente eles vão beber o cálice que eu vou beber. E de fato beberam. Então assim, Jesus andou com Pedro, Tiago e João, mas sabia que aqueles homens iam continuar o legado da igreja de Jesus. Os outros 9 andaram com Jesus, mas não com tanta intimidade. Jesus mesmo peneirou ali os 3 mais próximos. Por que a gente não vai fazer isso? Repito, irmãos, não é não conversar, não é nada disso. São pessoas que eu estou falando da tua caminhada, que vão caminhar com você. E aí você vai poder ter uma noção, e você vai poder cuidar bem da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos. Quem é que você quer por perto? É importante para você entender isso. E por último, cuide da sua fé. Como cuidar da minha fé, pastor? Simples. Mais Bíblia, mais oração, mais comunhão, mais serviço. Pastor, não tenho costume, não tenho esse hábito, tenho dificuldade. Quando eu vou ler a Bíblia, eu começo a dormir. Cria o hábito, vai devagar, aos poucos, até que você tenha o hábito de ler a Bíblia, de cantar, de louvar, de adorar, de fazer a sua devocional. Mas cuide da sua fé. Apesar da correria que nós vivemos todos os dias, estabeleça um tempo a sós com o Pai.
o TSD, tempo a sós com Deus. Pode ser mais cedo, antes de você fazer as suas coisas. Pode ser depois que você chegar, pode ser na hora do seu almoço, não importa. O que importa é que você precisa ter essa ação. O mais importante nisso, irmãos, é que você tenha um tempo em que você ouvirá a voz de Deus. Onde você vai silenciar tudo, rede social, conversas, tudo, e vai focar apenas em ouvir o Senhor. É tempo de cuidado, irmãos. É o ano do cuidado, é tempo de cuidado pelos nossos, mas também é tempo de cuidarmos de nós, para que as pessoas possam ver que vale a pena ser cristão. Se elas não olharem para mim, não olharem para a minha família, não olharem para o meu jeito de ser, e elas não se impactarem, e elas não quiserem, não desejarem viver como eu vivo, eu preciso ver que tipo de fé eu estou carregando, que luz eu estou sendo, se as pessoas estão preferindo ficar em trevas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E por isso, irmãos, que eu tenho bastante preocupação com aquelas pessoas que ao longo do tempo fizeram muito mal a outras pessoas na igreja, fazendo com que essas pessoas até hoje estejam afastadas da fé. Essas pessoas vão ter que responder diante de Deus, porque se eu sou luz e alguém hoje está nas trevas por minha causa, eu preciso rever que fé, que doutrina, que palavra, que luz eu reflito. De que lado eu estou? Quem sou eu? Será que Jesus me conhece? Será que se Jesus voltar hoje, Ele vai dizer para mim, apartai de mim que eu não vos conheço, porque eu não tenho intimidade contigo? A gente precisa se perguntar isso. Mas em contrapartida, eu tenho certeza que se você se posicionar e começar a cuidar da sua vida, dos seus relacionamentos e da sua fé, Deus fará grandes coisas, primeiro em você e depois através de você. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe, eu estou todo encalacrado, estou todo endividado, estou todo problemático. Deus quer que você dê o primeiro passo. O restante, Ele cuida. Amém?